Lula tirou o Brasil do isolamento internacional, que tinha sido a marca, uma das marcas, do governo Bolsonaro. Na semana que passou, o presidente Lula viajou para a Argentina e Uruguai. Primeira parada em Buenos Aires. Houve vários encontros bilaterais, especialmente com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. E um memorando com mais de 80 pontos assinado pelos dois presidentes, relançando a parceria Brasil-Argentina, já que Bolsonaro havia ofendido o presidente da Argentina, havia atacado as parcerias comerciais entre Brasil e Argentina. Importante esse acordo na estratégia brasileira, do governo Lula, de reindustrializar o Brasil. Por exemplo, a Argentina se compromete a comprar jatos da Embraer para sua companhia aérea, Aerolíneas Argentinas. Esse é só um dos pontos. Parcerias na área de saúde, agricultura. E depois, no segundo dia, a gente tem aqui imagens também, Lula participou do encontro da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe. É uma comunidade que reúne todos os países das Américas, menos Estados Unidos e Canadá. Então vai do México até a Argentina. Bolsonaro tinha tirado o Brasil da CELAC. Lula colocou de volta e apareceu no centro da fotografia aí, fazendo essa articulação. É boa essa parceria também para a economia brasileira. Os países da América Latina são dos poucos no mundo que não compram do Brasil só minério de ferro, soja, compram também produtos industrializados. É uma área no mundo onde o Brasil consegue concorrer com a China. Porque os produtos chineses têm preço mais barato, têm mão de obra mais barata. Mas aqui na América Latina, especialmente na América do Sul, pela proximidade geográfica, o Brasil consegue vender geladeira, televisor, carro. Então essa parceria é fundamental. Lula também teve vários encontros com movimentos sociais, defendeu a democracia no continente. Aliás, fotografias muito bonitas com as mães e avós da Praça de Maio, que lutam pela memória, dos filhos e netos desaparecidos na ditadura da Argentina. Lula reafirmou a necessidade de lutar contra a extrema-direita, que fez muito mal na Argentina e também fez muito mal ao Brasil. Depois foi ao Uruguai no dia seguinte e se encontrou com o presidente uruguaio, Lacalle Pou. Temos a imagem também. E ali, importante para fortalecer o Mercosul. O Mercosul é esse mercado comum aqui mais próximo, Argentina, Uruguai, Paraguai. A Venezuela vai entrar de volta, Bolívia. Por quê? O Uruguai estava querendo fechar um acordo sozinho com a China, dizendo que o Mercosul está muito lento, que tem que liberalizar mais os acordos. O Lula foi lá conversar com o presidente do Uruguai e propôs o seguinte: fechar primeiro o acordo com a Europa, que está pendente, entre Mercosul e Europa, e depois o acordo com a China, mas não o Uruguai com a China, Mercosul inteiro com a China, acordos que fortalecem a América Latina. O Lula também teve participação em comícios populares. Muita gente na rua para ouvir o presidente brasileiro em Montevidéu e depois um encontro afetivo com o ex-presidente Pepe Mujica, essa figura conhecida internacionalmente. Andou até no Fusca do Pepe Mujica, o Lula, durante a visita a Montevidéu. Tudo isso significa então que o Brasil rompe o isolamento da era Bolsonaro, que vai sendo deixada para trás. Na volta ao Brasil, Lula recebeu o telefonema de Macron, presidente francês, que deu mais uma vez apoio contra os atos golpistas de 8 de janeiro, e esta semana vai se encontrar em Brasília com o chanceler, primeiro-ministro da Alemanha. Então, essa parceria Mercosul-Europa que vai se desenhando com importantes acordos e conversas internacionais. Depois Lula vai aos Estados Unidos também para se encontrar com Joe Biden. Aqui no campo doméstico, preocupação com esse caso das lojas americanas. A gente falou sobre isso semana passada. Já houve a decretação da recuperação judicial das lojas americanas. É aquela fase como se fosse uma concordata para evitar a falência. Mas a Justiça mandou fazer busca e apreensão nas contas de e-mail da direção das lojas americanas na última década. Isso atinge inclusive famílias dos bilionários que controlam a empresa. Lehman, Sicupira, Marcel Telles. A Justiça quer saber se nesses e-mails existem indícios de que eles sabiam
ou foram coniventes ou foram omissos com esta fraude contábil descoberta nas lojas americanas, um buraco que afeta todo o setor de varejo no Brasil. A Justiça também determinou uma auditoria independente para saber qual a situação real da empresa. Dependendo do que for encontrado ali, pode, no segundo passo, a Justiça avançar para o patrimônio pessoal dos sócios, para que tenham que bancar e arcar com esse prejuízo que ficou ali na empresa, já que eles são multibilionários. E na política, Bolsonaro mandou avisar que não tem mais data para voltar ao Brasil. Ele está lá escondido na Flórida, corre o risco de ficar inelegível, tem várias ações contra ele no TSE por tudo que ele aprontou ao longo das eleições. Isso deve acontecer ainda no primeiro semestre deste ano. E Bolsonaro teme ficar preso, teme que seja declarada a prisão dele, não só pelos fatos relacionados à manipulação eleitoral, o ataque às urnas, mas também esse caso gravíssimo dos Yanomami. Toda vez que isso acontece, o Bolsonaro fala da saúde, está dizendo que precisa fazer exames, relembra a tal da facada lá de Juiz de Fora. Aumentou muito a pressão internacional contra Bolsonaro pelo caso do genocídio Yanomami. Essa já é uma palavra que está sendo consolidada. As imagens, né, que rodaram o mundo e a lembrança do que o Bolsonaro fez ao longo do tempo. Não foi só o abandono, já seria muita coisa, o abandono da área Yanomami no governo dele. Mas quando era deputado, Bolsonaro propôs que se acabasse com a terra Yanomami Raposa Terra do Sol, em Roraima. Depois ele fez uma declaração na seguinte linha: a cavalaria dos Estados Unidos que agiu bem, acabou com os índios, acabou com esse problema lá. Aqui no Brasil nós falhamos, dando a entender que ele é a favor do extermínio do povo indígena. E depois o veto que ele fez para a distribuição de água potável em terras indígenas, inclusive as terras Yanomami. Então vai se caracterizando realmente um genocídio. A própria comunidade judaica no Brasil, que vivenciou o genocídio na Segunda Guerra Mundial, diz que aquilo que está ali na terra Yanomami guarda parentesco com o que aconteceu com os judeus. É gravíssimo. Bom, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anuncia um pacote da democracia, medidas de reação ao que aconteceu em 8 de janeiro, punição para quem espalhar fake news e propuser violência nas redes sociais, e a criação de uma Guarda Nacional permanente para cuidar das áreas federais em Brasília. Não vai ser mais a PM, uma Guarda Nacional. Isso ainda tem que passar pelo Congresso. E esta semana circularam vídeos mostrando que a PM do Distrito Federal recuou, abriu completamente as portas para que a multidão de vândalos invadisse o Supremo Tribunal Federal. O Lula acelerou essa semana nomeações para o segundo escalão e para empresas importantes do governo. Jean Paul Prats vai para a presidência da Petrobras, está confirmado. E Hélio Doyle, jornalista, vai presidir a EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Para concluir, um caso terrível, escabroso, envolvendo o jogador de futebol Daniel Alves. Ele é acusado de agressão sexual na Espanha. A situação dele se complica, caso grave. Todos os indícios de que ele estuprou uma mulher dentro do banheiro de uma boate em Barcelona. Ele mudou de versão 2 vezes, disse que não conhecia a mulher, nem conhecia, depois disse que foi algo consentido. A mulher que fez a denúncia não quer aparecer, não quer dinheiro, quer apenas, e é muito, a punição de Daniel Alves. Indícios muito fortes. Uma geração podre do futebol brasileiro, né? Ricos, irresponsáveis, sem ligação com o povo brasileiro. Agora mais um acusado de agressão sexual e estupro, depois de Robinho, Daniel Alves. Os dois, aliás, bolsonaristas. Infelizmente, a camisa amarela apodreceu junto com o bolsonarismo.